RCP Notícias. Ora viva, boa noite, são já 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora, antes os títulos da atualidade. Coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, Sandanei Fernandes, sob investigação do Ministério Público por indícios de corrupção no exercício do cargo. Idosa de 77 anos terá provocado incêndio em Campanas de Baixo, no município de São Filipe. O fogo, que já está controlado, teve origem junto à Estrada Nacional, que passa pela localidade, e começou quando, supostamente, a idosa procedia à queima de lixo. O Ministério da Agricultura e Ambiente no Fogo aponta para mais de 400 hectares consumidos em 5 incêndios distintos na ilha do Vulcão e aponta como causa comum a negligência. O Ministro do Turismo e Transportes reitera todo o interesse do Governo em que haja entendimento entre a administração da TACV e os pilotos. José Luís Sá Nogueira entende que se deva resolver o problema numa ótica de sustentabilidade, mas é também preciso boa vontade, diz. O Grupo Banco Mundial homenageia Cabo Verde pelos 50 anos da independência, que a instituição financeira já destacou como um percurso prestigiante. O Primeiro-Ministro está presente nas celebrações. Famílias em pontinha de janela no Paúl a viver sem água há vários meses. A escassez do líquido leva moradores a denunciarem mais uma vez a situação. Apesar das constantes reclamações, a empresa Águas de Santo Antão não consegue resolver o problema. A vossa atenção para o jornal a esta hora. A notícia veiculada pelo jornal digital Santiago Magazine dá conta de que o coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado está a ser investigado pelo Ministério Público por indícios de prática de corrupção no exercício do cargo. Segundo o jornal, que cita fontes próximas do Ministério das Finanças, tutela da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, Sandanei Fernandes terá adquirido ações da Caixa Económica de Cabo Verde, ato que o Ministério Público considera lesivo do interesse público, uma vez que configura a priorização do seu interesse pessoal em detrimento do interesse de terceiros. Santiago Magazine escreve ainda que na sexta-feira, 23, tanto a sede da UAS no Platô como a residência de Sandanei Fernandes foram alvos de buscas, ainda segundo o jornal, na sequência de constatações relatadas pela Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. Alguns equipamentos de trabalho terão sido apreendidos pelas autoridades policiais e judiciais. Contactado pelo Jornal da Noite da Rádio Nacional, Sandanei Fernandes não confirmou nem desmentiu a informação e prometeu reagir sobre o assunto oportunamente. A Ilha da Boa Vista acolheu a 8ª edição do Retiro Anual dos Magistrados. Todas as comarcas do país estiveram representadas na ação de formação sobre respostas judiciais integradas na proteção da criança. É uma reportagem da Arieta Barros. A Ilha da Boa Vista é o palco da ação de formação sobre respostas judiciais integradas na proteção da criança no âmbito da 8ª edição do Retiro Anual dos Magistrados. No seu discurso de abertura, o Procurador-Geral da República destacou a participação pela primeira vez dos procuradores assistentes na formação. Para Luís Landim, a questão da proteção da criança, seres vulneráveis e indefesos, expostos a frequentes violações dos seus direitos, vítimas de crimes com destaque para a agressão sexual, devem merecer das autoridades judiciais e policiais sempre especial atenção. Trouxemos para esta formação temas como a capacitação para a audição especializada de crianças em salas de escuta, a investigação de crimes sexuais em processos tutelares socioeducativos e a Convenção para a Cobrança de Alimentos no Estrangeiro, todos de extrema oportunidade e utilidade. O Procurador-Geral da República sublinhou a fraca ou nula utilização das salas de escuta para crianças, o que representa motivo de preocupação. A seu ver, outro fenómeno novo que preocupa Landim são as agressões sexuais contra menores praticadas por outros menores, assim como a questão da mutilação genital. Todos seguimos há dias a notícia de um caso no Sal, em que foi aplicada prisão preventiva a um praticante deste
ato e, na verdade, os rumores são muitos. Eu apelo a todos os procuradores que tenham muita atenção às denúncias que surjam e investiguem com rigor. Porque Cabo Verde tem muitas comunidades estrangeiras neste momento, respeita as suas culturas e tradições, mas também tem que saber que tem que respeitar o quadro cabo-verdiano e a cultura e tradição cabo-verdiana. Por isso, temos que ser enérgicos e duros com este tipo de crimes. Apareceu o primeiro caso no Sal, haverá outros de certeza. A Ministra da Justiça reforçou também este apelo. A mutilação genital não pode ser prática no país. Não é nossa prática, não é nossa cultura. Portanto, não é admissível que o país admita esta prática. E, portanto, temos novos desafios também. E não fechemos os olhos aos tráficos, ao tráfico de órgãos. Acho que o Ministério Público, e tem que estar sempre na linha de frente. A definição, sim, ajudar o Governo a definir políticas da matéria criminal. Joana Rosa, no seu discurso da abertura, falou também de dados relativamente a crimes sexuais. O relatório anual sobre a situação da Justiça do Ministério Público para o ano 2023-2024 indica a entrada de 644 processos relativos a crimes sexuais, dos quais 47,5% correspondem a abusos sexuais de crianças e 4% abusos sexuais de menores entre 14 e 16 anos, que nos deve interpelar ao reforço da prevenção criminal através de ações de sensibilização, consciencialização e responsabilização das famílias e das comunidades. Segundo a Ministra, dados recentes de março apontam a existência de 279 reclusos a nível nacional condenados por crime de abusos sexual, sendo 45 reincidentes. A Ilha do Fogo voltou a registrar mais uma ocorrência de incêndio. O caso ocorreu hoje na localidade de Campanas de Baixo. A queima de lixo nas imediações de uma residência esteve na origem do incêndio, que acabou por ser controlado esta tarde. A reportagem é do Elcio Andrade. Tudo aconteceu na manhã desta terça-feira por volta das 8h30, quando uma mulher na casa dos 70 anos realizava queima de lixo nas imediações da sua residência, junto à Estrada Nacional em Campanas de Baixo, no interior norte de São Filipe. Por causa do vento, o fogo acabou por sair do controle e propagou-se rapidamente, conforme avançou o vereador da Câmara Municipal de São Filipe, responsável pela área da proteção civil, João José Canuto. Segundo a informação de moradores, é um senhor já de idade que estava a fazer queima de resíduos. Infelizmente, ou conscientemente, hoje, a viatura esteve ali na recolha, o que lamenta bastante. E cima é que sonha na imagem, já que é um bocado de área, algumas árvores frutíferas e pastos. Ora, também a população, para evitar a prática de queimar, mesmo sendo de lixo, resíduos e de campo para agricultura, para uma situação dessa cria constrangimentos para a equipa de proteção civil. A equipa é reduzido, meios reduzido e o pessoal fica extremamente cansado. Isso põe em risco nossa vizinhança. Felizmente, tem estado a acontecer só na campo, que tem estado a pôr vida humana em risco e outros bens, uma casa, animais e tal. Por isso, eu pedi à população para evitar a prática de queimada nesse tempo que está um bocado ventoso nos últimos dias. Após o incêndio, o Corpo de Bombeiros da Câmara Municipal de São Filipe foi mobilizado para o local. As operações de combate contaram ainda com o apoio da população e do contingente da Proteção Civil que chegou à Ilha do Fogo no último sábado, enviado para combater um outro incêndio de maior proporção no município de Santa Catarina. Sim, sabendo logo da dificuldade de orografia de zona de Campana, zona montanhosa, de solicitar imediatamente apoio da Proteção Civil Nacional, através de seus representantes ali na Fogo, e de imediato a corporação de Santa Catarina, bem para ali, basicamente ali de parte de baixo está controlado. E qual havia apoio de bombeiros de Mosteiro e Santa Catarina, apenas São Filipe? No momento, do que fazer solicitação, como teve aquela corporação que vem de praia para combate lá na Santa Catarina, eles bem conseguiram dar no apoio. O incêndio, que deflagrou com duas frentes em Campanas de Baixo, foi controlado ainda no período da manhã. Já a outra frente, que avançava em direção a Campanas de Cima, foi dominada no início da tarde, após consumir uma vasta área de pastagem e árvores frutíferas. A idosa alegadamente responsável pelo incêndio já foi identificada pela Polícia Nacional.
E a Ilha do Fogo já contabilizou neste mês de maio mais de 400 hectares consumidos em 5 incêndios distintos. Os dados foram avançados pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, que ressaltou que a causa comum tem sido negligência. Pormenores com a Anabela Varela. O incêndio mais severo entre os 5 registados na Ilha do Fogo durante o mês de maio ocorreu na semana passada em Santa Catarina. Segundo dados preliminares do Ministério da Agricultura e Ambiente, as chamas consumiram no total cerca de 400 hectares de área agro-silvopastoril. Estevão Fonseca, delegado do Ministério, destacou que todos os incêndios partilham de um denominador comum, a negligência humana. Mas aqui as palavras também são de apelo, de fato, à prevenção. Nós estamos numa época de verão, onde as temperaturas são elevadas, as condições meteorológicas desfavoráveis, ou seja, ventos fortes e também tempo seco, o que torna muito permissível a ocorrência de incêndios. E todos esses incêndios têm um denominador comum, a negligência de pessoas, seja na roça de terrenos para a prática da agricultura, e depois incêndios que depois são iniciados e as pessoas acabam por perder o controle. Com isso, apelar que as pessoas evitem esse tipo de comportamento, porque os prejuízos ambientais são incalculáveis. Hoje, em Campanas de Baixo, cerca de 7 hectares foram afetados. Incêndios do tipo, além de prejuízos a agricultores e criadores, causa erosão dos solos e prejuízos ao próprio Estado. Nós estamos a enfrentar desafios globais com as mudanças climáticas, portanto as nossas florestas, o nosso sistema agro-silvopastoril é frágil, portanto nós temos de ter em conta essa dimensão, pois os incêndios acabam por colocar a nu a questão das encostas, dos terrenos agrícolas, que já são os solos que ficam depois mais pobres, depois vai repercutir nos anos seguintes com a própria subprodução agrícola. Em relação ao incêndio de Santa Catarina, o levantamento detalhado está em curso, mas já há dados atualizados. Cerca de 300 hectares devastados por esses incêndios da semana passada, dos quais nós estamos a falar de cerca de 50 hectares de terrenos florestais arborizados, mais de 200 hectares de áreas de pastagem ou tipo de uso de solo e também quase 15 hectares de terrenos agrícolas de uso moderado, seja na agricultura de sequeiro ou com plantações de fruteiras. Estevão Fonseca aproveitou para apelar à vigilância de todos, agradeceu aos bombeiros, ao sistema da proteção civil e às comunidades locais que atuaram incansavelmente no combate aos incêndios em Santa Catarina, Lomba, Miguel Gonçalves, Monte Velha e hoje em Campanas de Baixo. A Ilha do Fogo, portanto, a contabilizar neste mês de maio mais de 400 hectares consumidos em 5 incêndios distintos. O Governo tem todo o interesse em que o impasse entre a administração da TACV e os pilotos da companhia se resolva, mas que tudo seja resolvido numa ótica de sustentabilidade. A posição é do Ministro do Turismo e Transportes, que reiterou hoje que a TACV é uma empresa estratégica e é muito importante que haja paz social. Quanto à intenção de apresentar uma queixa-crime contra o Governo, manifestada pelo Sindicato Nacional de Pilotos da Aviação Civil, tendo em conta a requisição civil no contexto da greve, o ministro é reservado e prefere deixar que as instâncias judiciais funcionem. A reportagem é da Miriam Lopes dos Santos. No que toca ao transporte aéreo doméstico, o titular dos transportes reitera a intenção de estabilizar as operações com a operacionalização das linhas aéreas de Cabo Verde. O Governo assumiu o transporte aéreo doméstico como uma questão de soberania. Por isso criou uma empresa 100% do Estado e vai, portanto, assegurar de uma forma regular, com estabilidade, o transporte interilhas e o Governo vai investir fortemente neste sentido. Portanto, a aposta é exatamente a aquisição de novas aeronaves que já foram adquiridas e que brevemente estarão aqui em Cabo Verde, a nova companhia aérea que vai começar a operar, uma companhia aérea 100% de capital público e a tentar, portanto, fazer uma aposta no sentido de estabilizarmos o transporte doméstico interilhas. As orientações do Governo no referente às negociações entre a administração da TACV e os pilotos têm sido para que haja entendimento, mas José Luís Sá Nogueira entende também que é preciso boa vontade. A TACV é uma empresa estratégica, é muito importante, portanto, que tenha paz social,
E o Governo, desde a primeira hora, tem vindo a dar essas orientações para que isso acontecesse. E neste momento o que eu posso afirmar é que a TACV começou a ter um diálogo com a administração TACV, com o Sindicato dos Pilotos. Pelas informações que nós temos, praticamente entenderam-se em todos os pontos. Obviamente que há pequenas situações que é uma questão de tempo para poderem fechar. O que o Governo quer é que fecham, que se resolva, mas que seja tudo resolvido numa ótica também de sustentabilidade. No que toca ao impasse entre a TACV e os pilotos que estiveram em greve, o ministro entende que os trabalhadores também devem defender a empresa. E o Governo de tudo fará para que a empresa continue o seu percurso e continue a ser uma empresa estratégica, independentemente de reivindicações que possam haver dos pilotos. Isso é normal que haja reivindicações, é uma questão de avaliar se são reivindicações justas ou não, ver se a empresa tem ou não capacidade de dar resposta. Obviamente que se não tiver, eles têm que se entender, porque isso é uma companhia que os pilotos e qualquer trabalhador faz parte da empresa e deve também defender a empresa juntamente com o Governo. Quanto a uma possível queixa-crime do Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil contra o Governo devido à requisição civil, José Luís Sá Nogueira considera: eu não vou falar em termos de algo que possa envolver tribunal. Nós estamos num país livre, um Estado de Direito, portanto a lei deve ser cumprida independentemente de quem. Portanto, quem não cumpre a lei tem que responder perante os tribunais. A lei, deixemos os tribunais funcionar, estamos no Estado de Direito, cada um tem a sua possibilidade de utilizar os tribunais para defenderem os seus direitos. O ministro do Turismo e Transportes respondia aos jornalistas à margem de um workshop realizado na tarde desta terça-feira pelo Ministério que tutela. E o Governo já investiu mais de 20 mil contos nos subsídios de 40% sobre as passagens aéreas para as Ilhas do Maio e São Nicolau. A cifra foi apontada pela Diretora-Geral da Economia Aérea na abertura de um workshop para socializar com os operadores do setor os resultados dos primeiros 6 meses desse incentivo à mobilidade aérea. De novo neste jornal, a Miriam Lopes dos Santos. O subsídio direto de 40% nas passagens aéreas para as Ilhas de Maio e São Nicolau no período que vai de outubro de 2024 a março de 2025 corresponde neste momento a mais de 9 mil passageiros, conforme a Diretora-Geral da Economia Aérea, Zilka Paiva. São frutos da medida do Governo que deu provas da sua eficácia nos 6 primeiros meses da sua implementação. O Ministério do Turismo e Transportes, através do Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo, já disponibilizou um subsídio no montante de mais de 20 mil contos, que traduzem mais de 9 mil passageiros até março de 2025. O incentivo do Governo às viagens para o Maio e São Nicolau já aumentou significativamente a mobilidade aérea para essas ilhas, conforme o Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira. Há mais de que 10 vezes o aumento do fluxo de passageiros entre Maio e São Nicolau devido a esse incentivo. Houve um aumento de frequência para a Ilha do Maio, houve um aumento de frequência para a Ilha de São Nicolau, os voos praticamente lotados, o que demonstra que foi uma aposta correta, boa, e agora vamos ter a oportunidade também de ter os dados do subsídio para os passageiros que vão à Ilha da Brava, obviamente através do fogo, e as primeiras informações que nós temos, porque esse incentivo só começou a ser aplicado recentemente, a partir de 1 de maio, as informações mostram que há uma dinâmica também, já começa a dar sinais de que há interesse de facto de visitar a Ilha da Brava. As passagens aéreas para o fogo para os passageiros que têm como destino final a Ilha Brava por via marítima começaram a ser subsidiadas este mês, pelo que a avaliação do impacto será feita posteriormente. O navio Crioula, que se encontra nos estaleiros da Cabo Nave aqui em São Vicente desde abril, a ser alvo de reparação, sofreu hoje um descarrilamento parcial durante a reparação, o que vai obrigar a uma nova paragem e a uma investigação interna sobre como aconteceu o incidente. A informação é avançada pela Cabo Nave nas redes sociais. Segundo a mesma fonte, o incidente técnico, um descarrilamento parcial, ocorreu hoje durante a reparação do navio nos estaleiros da Cabo Nave, na zona de flutuadores. A empresa de estaleiros
engenheiros navais garante que não houve feridos e que há registro apenas de danos materiais leves. A Cabnave não avança se o incidente pode afetar o prazo previsto para o regresso do navio à operação, tendo em conta as declarações do Ministro do Mar, que garante estar a coordenar esforços juntamente com a CV Interilhas para garantir a segurança e a conclusão dos trabalhos. Recorde-se que hoje o Ministro Jorge Santos garantiu à Rádio Nacional em Ilha do Maio que o navio Crioula deverá retomar a operação nos próximos dias, enquanto a Liberdade estará operacional no decurso do mês de junho. São já 19h20, Jornal da Noite da RCV. Em Washington, nos Estados Unidos da América, o Grupo Banco Mundial homenageia Cabo Verde pelos 50 anos da independência, que a instituição financeira já destacou como um percurso prestigiante. Serão 3 dias de reuniões técnicas, simpósios e atividades culturais. A Semana de Cabo Verde conta com a presença do chefe de governo, Ulisses Correia e Silva. A acompanhar o chefe de governo aos Estados Unidos da América está a enviada especial da RTC, Matilde Dias. O encontro de trabalho com a diretora-geral do FMI, Cristalina Georgieva, marcou o início da visita do primeiro-ministro a Washington. A reunião, de cerca de 30 minutos, passou em revista a parceria com o FMI. Neste momento, Cabo Verde beneficia de 2 programas de crédito do Fundo Monetário Internacional de cerca de 90 milhões de dólares para investir em diversas áreas, com destaque para o fortalecimento das finanças públicas. O FMI fornece ainda assistência técnica para o programa de reformas do país. Nossa ideia de criar um centro de excelência de formação na área financeira, fiscal e macroeconómica, com suporte do Fundo Monetário Internacional, e esse centro de formação de excelência será orientado e virado para o mercado africano, nomeadamente lusófono. Ganhamos dimensão, ganhamos escala, boas parcerias para podermos implementar algo que vai beneficiar o país, ao mesmo tempo cria redes de formação e de qualificação externa importante para os nossos países, quer lusófonos, quer os da CDO. O governo quer capitalizar a confiança que o país granjeou junto dos parceiros internacionais. Cabo Verde está na presidência do Fórum dos Pequenos Estados no Grupo Banco Mundial e preside ao Conselho de Governadores do Grupo Banco Mundial e do FMI. Entretanto, é preciso trabalhar mais para reduzir a dívida pública e melhorar a gestão das finanças públicas. Com o Fundo Monetário nós temos um programa de apoio à redução da dívida que está alinhado com as nossas principais prioridades. Isso pressupõe, primeiro, a redução da dívida, pressupõe uma eficiência das despesas, e a questão está muito colocada relativamente às empresas públicas. E, em segundo lugar, crescer mais, fazer a economia crescer mais, aumentar o potencial, diversificar, para podermos fazer com que a riqueza que nós criamos seja suficiente para pagar depois o serviço da dívida futura e criar espaço para que o país não fique amarrado depois àquilo que é o efeito da dívida excessiva. Durante 3 dias, o primeiro-ministro participa na celebração da independência de Cabo Verde, em Washington. Além de encontros técnicos com dirigentes do FMI e do Banco Mundial, participa no Fórum Global GovTech, que debate governança e tecnologia, e ainda num simpósio sobre indústrias criativas e desenvolvimento. É uma grande distinção para o país. Primeiro, o reconhecimento por parte do Grupo do Banco Mundial da importância da celebração de 50 anos de um país como Cabo Verde. E essa distinção faz com que nós possamos ter também a notoriedade e a tal diplomacia que coloca Cabo Verde também no mapa do mundo, por boas razões, e ao mesmo tempo será sempre também um momento de reafirmarmos e reforçarmos a nossa parceria com o grupo do Banco Mundial. Esta quarta-feira é oficialmente aberto o Dia de Cabo Verde, na sede do Grupo Banco Mundial, em Washington, um ato político, diplomático e cultural, com abertura de exposições de pintura e artesanato e ainda gastronomia e um concerto da cantora Assol Garcia. Nesta visita, Ulisses Correia e Silva faz-se acompanhar do Ministro da Cultura, Augusto Veiga.
Vamos agora até Santo Antão. Os moradores da localidade de Pontinha de Janela, no Paúl, denunciam uma situação de falta de água que já se arrasta há vários meses. A comunidade enfrenta uma situação insustentável no abastecimento do líquido, especialmente na parte alta da comunidade, onde há semanas as torneiras estão secas. Apesar das constantes reclamações dirigidas à empresa Águas de Santo Antão, dizem que nada tem sido resolvido. Pormenores com a jornalista Teresa Pinto. Os moradores dizem-se cansados, revoltados e saturados com a situação que se arrasta há meses. O abastecimento de água nesta pequena comunidade da zona de Janela tornou-se um verdadeiro martírio, conforme relatam. É uma situação que toda a gente tem vindo a vivenciar já há muito tempo. Há meses que, em alguns casos, ainda chega num pingo de água. E outros mesmo que chega, a malta chega de forma tímida, pode dizer um fio de azeite. Ainda dá que se quer para chegar na tanque, no reservatório. Se vou tiver na casa, vou tiver sorte de tiver na casa, quando este mandá-lo, se ele chegar na torneira, vou tocar uns pristinhos de água. Mas que não dá para resolver os problemas. E o que você tem se fez para conseguir? E assim, como estão dizendo, em alguns casos pode chegar um bocadinho. Então, quem que tem, acaba para partilhar que é quem tem. A situação é mais crítica na parte alta da localidade, onde os moradores há muito que não sabem o que é ter água nas torneiras. Estamos cerca de 4 semanas sem água. E nós não temos alegria, assim, não de entender que nós é conselho. Que tem mais água, deixa-me dizer, de forma global. Aliás, a nível da costa ocidental da África. A água tem que entrar na mar 366 dias por ano. Como é que não tem penúria de água para não bem para um coitado, por exemplo, de uma pessoa de uma certa idade, te põe um balde na cabeça para buscar água na boca da ribeira. Coitado, felizmente, queria amigo falar sobre questão de solidariedade. Não solidarizar pessoas que às vezes não sentem pena de coitado. É um vergonha. Me deu um pingo d'água. Trabalhar na pena de janela, não tenho que beber todo santo dia, não tenho que levar 2 bilhões no mão, que é para me trazer 10 litros de água. Não tenho menino que é para me compor para beber para a escola. Aí, vez se é para me usar um bocadinho de água, que é para me lavar dentro, lavar a cara. Não utilizo ele para a minha filha. Então, ponho a escova, amanhã a pasta na bolsa, me deve a minha trabalho, me deve lavar dentro, que me ainda tem um pingo de água. Me passar um dia ou 2 dias, me dá vergonha de dizer, se lavar pronto, me ainda tem um pingo de água para me lavar pronto. Os moradores estão agastados com a situação da penúria de água e querem uma resposta da empresa Águas de Santo Antão. Me pedi para espiar a situação de nós e na Pontinha de Janela, que nós não está mal. É para a empresa espiar, né? Principalmente nós é que tem gente de cama, gente mais de idade e nós meninos é que devem para a escola. Não precisa muito de nós água. Além disso, esses moradores dizem que todos os meses chegam faturas de água com valores exorbitantes. A RTC entrou em contacto com o diretor-geral da empresa Águas de Santo Antão, que prometeu uma reação em breve. Situação insustentável leva moradores da localidade de Pontinha de Janela a denunciar mais uma vez a falta de água. O aumento da oferta de formação e especialização de farmacêuticos de Cabo Verde é um dos pilares da cooperação com a homóloga de Portugal. O bastonário da Ordem Portuguesa terminou hoje uma visita de 2 dias, na qual cumprimentou a recém-impulsada bastonária Heidi Teixeira. Jornalista Gisela Barros. A cooperação entre as ordens cabo-verdiana e portuguesa é de longa data, todavia sai agora reforçada com a estada de Hélder Mota Filipe em Cabo Verde. O número de farmacêuticos tem crescido de forma sustentada, mas ainda está aquém das necessidades do país. A bastonária Heidi Teixeira argumenta que a própria OFCV preconiza o exercício da profissão com qualidade, independência e dignidade. Para isso, o especialista do medicamento deve cada vez mais responder aos desafios da profissão e demandas do país, tanto na sociedade como no sistema de saúde. É esse o nosso objeto de trabalho. É de todo importante a presença do farmacêutico qualificado, do farmacêutico cada vez mais atualizado em todas essas instituições e todas essas frentes que representam o nosso Sistema Nacional de Saúde. Algo que inclusive também acabou por ser reiterado e reforçado também na reunião conjunta com o Ministro da Saúde. Obviamente não estabelecemos um prazo concreto, mas deixamos aqui o compromisso de ambas as partes de que seja o mais rápido, o mais
mais breve possível o início dessas ações, algumas, e outras continuidade. Heidi Teixeira assumiu funções como bastonária 14 de março deste ano. Ressalva que a atual equipa diretiva tem como foco maior valorização do farmacêutico. Essencialmente a projeção da imagem do farmacêutico junto da sociedade, perceber o que é que a comunidade vê no farmacêutico, mas também o que é que nós podemos, nós farmacêuticos, nós profissionais, como é que podemos influenciar e da forma mais positiva possível esta imagem. Ou seja, no fundo a imagem que alguém possa ter de nós é aquilo que nós produzimos. E é nesse sentido que pretendemos trabalhar de forma a criar todas as condições para que todo este potencial que a profissão farmacêutica tem possa ser aproveitada, possa ser projetada e possa ser de uso público para os utentes e para a população em geral. A Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde mantém-se atenta à experiência boa e positiva da Ordem Portuguesa de Farmacêuticos, perspectivando as linhas mestras da sua atuação. Portanto, estamos a falar de erros e acertos, não é? Isto neste sentido em que a Ordem dos Farmacêuticos em Portugal, em alguns assuntos, quadros e especializações e a própria diferenciação da profissão farmacêutica, já tem uma experiência acrescida, onde houve acertos e erros também, caminhos que vamos saber de antemão que não vale a pena, também já temos experiências bem consolidadas, podemos beber dessa experiência deles e poder também contar não só com a experiência, mas também com todo o apoio de quem já fez e já conseguiu aplicar na prática. Atualmente, 162 farmacêuticos estão inscritos na Ordem e exercem a profissão. Recordar ainda que a Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde integra a Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa. Uma última notícia neste Jornal da Noite. A Cruz Vermelha de Cabo Verde está a assinalar o primeiro ano de lançamento do jogo digital e o presidente Arlindo de Carvalho reuniu esta tarde no Mindelo agentes de São Vicente para enaltecer o trabalho que é realizar e destacar a importância da transformação digital e contribuição para causas sociais. A reportagem é do Arnaldo Borges. Arlindo de Carvalho lembra que já se passou um ano a partir do lançamento da plataforma, um desafio para a liderança e para todos quantos trabalham no sistema de jogos da Cruz Vermelha. Porque outrora eu sei que vocês passavam horas e mais horas a contar os boletins, não é? A verificar os boletins, e muitas vezes as pessoas queriam jogar, mas não podiam jogar, e às vezes as pessoas apostavam, mas não conseguiam ter a sorte por causa da logística nacional, em termos de barcos, em termos de aviões. Eu cheguei a ouvir relatos em Santo Antão de que usavam inclusive bicicletas, não é? Usavam burro para fazer transporte dos boletins. E hoje, graças a esta nova solução, tudo isso ficou para trás. E temos agora um desafio de fazer funcionar e continuar a funcionar e a produzir muito. Ter agentes comprometidos com as causas sociais agrada a Cruz Vermelha e deixa o presidente grato e honrado, porque o dinheiro não é muito, mas ajuda muito. Vocês não fazem ideia como é que através do vosso esforço estão a contribuir para a felicidade das pessoas das ilhas. Estão a contribuir para as crianças que muitas vezes não conseguem ter um pão em condições, não conseguem ter um caderno, não conseguem sequer ter uma dieta alimentar em condições. E através da Cruz Vermelha tem sido possível estar em todo o lado, nota Arlindo de Carvalho. Temos centros, temos lares, temos jardins, temos programa de assistência ao domicílio, e a Cruz Vermelha, como sabem, está em todo lado e ajuda sobretudo aqueles que mais precisam. Mas os recursos advêm de onde? Em primeiro lugar, da exploração dos jogos sociais. Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde a assinalar o papel da instituição no país e a destacar a importância da transformação digital e a contribuição para as causas sociais. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. Coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, Sandanei Fernandes, sob investigação do Ministério Público por indícios de corrupção no exercício do cargo. Idosa de 77 anos terá provocado incêndio em Campanas de Baixo, no município de São Filipe. O fogo já está controlado. O Ministério da Agricultura e Ambiente na Ilha do Fogo aponta para mais de 400 hectares consumidos em 5 incêndios distintos na ilha e aponta como causa comum a negligência.
Ministro do Turismo e Transportes reitera todo o interesse do governo em que haja entendimento entre a administração da TACV e os pilotos. Grupo Banco Mundial homenageia Cabo Verde pelos 50 anos da independência, que a instituição financeira já destacou como percurso prestigiante. O primeiro-ministro está presente nas celebrações. Famílias em Pontinha de Janela, no Paúl, a viver sem água há vários meses. A escassez do líquido leva moradores a denunciarem mais uma vez a situação. Apesar das constantes reclamações, a empresa Águas de Santo Antão não consegue resolver o problema. 19h35. Termina este Jornal da Noite. Novas informações às 20 horas nos títulos do jornal. Boa noite, bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.